trazendo aí um pouquinho da sua história. O professor Leomar, ele trabalhou aqui em Beltrão, né, por muitos anos. Professor de história, por favor, aí me corrija, né, se eu estiver falando algo de errado. Atualmente, ele está na Unir, né, professor? Isso, na Universidade Federal de Rondônia. Isso, ele é professor, mestre, doutor. Então, ele vai nos trazer aí um pouquinho sobre o seu conhecimento sobre essa situação aí que nós estamos, ou melhor, que nós estamos vendo aí diariamente, né? Ou seja, esse genocídio lá na Palestina. Então, professor, passo aí a sua palavra e fique à vontade. Ok, estão me ouvindo bem, Franciele? Estão me ouvindo bem? Sim, certinho. Qualquer coisa, eu coloco o fone. Quanto tempo de fala eu tenho, Franciele? Só para me organizar aqui. Então, uns 40 minutos, professor. Depois vai ser aberto para as perguntas ou não? Então, provavelmente eles terão aí algumas perguntas. Ó, tentarei fazer em menos tempo, tá bom? Então, tá jóia. Agradeço. Ótimo. Eu vou colocar o fone, eu acho que fica melhor. Melhorou para vocês agora? Sim, professor. Ó, então, vamos lá. É o Colégio Reinaldo Saz, né, meus queridos? É isso? Fase assim, se é o Colégio Reinaldo Saz? Eu quero agradecer imensamente o convite da professora Franciele por estar com vocês nesse momento. É uma satisfação realmente estar aqui por vários motivos. Primeiro, que eu sou cria do Paraná. Eu nasci em Perol do Oeste, no Paraná. Saí aos meus 15 anos, quando eu me convenci que eu seria padre, e acabei indo para o seminário, que foi uma experiência maravilhosa para mim, durante 4 anos. Fui morar em Francisco Beltrão em 2001, vocês não eram nem nascidos ainda, onde que eu fiquei por quase 10 anos no Exército e acabei depois passando na Polícia Militar no concurso, abandonei a carreira militar por convicção, de fato, e já estava na minha carreira acadêmica, né? Fazendo graduação, mestrado, indo para o Rio Grande do Sul. Parece que eu estou muito velho, mas não estou velho ainda, é que o tempo foi muito cruel comigo, principalmente nos estudos, aí saindo do Paraná para estudar, viajando, passando sono. E atualmente eu estou em Rondônia, na Universidade Federal, que eu fui aprovado num concurso o ano passado. Outro motivo de felicidade que eu estou por estar aqui com vocês é que eu fiz meu estágio supervisionado no Colégio Reinaldo Saz, na minha graduação de História, na época. Se eu não me engano, é o professor Viro, não, é o professor Viro, é a esposa do professor, a professora, deixa eu lembrar o nome dela, que era diretora, e a Teca, eu acho que era pedagoga aí, eu acho que era esses nomes, não é? Então, é uma satisfação muito grande estar aqui, porque o Colégio Reinaldo Saz me atendeu de braços abertos e faz parte da minha trajetória acadêmica enquanto professor, pesquisador. Eu tentarei não ser tão prolixo, tá, Franciele? Nem irei me aprofundar tanto, assim, em algumas particularidades, por 2 motivos. O primeiro é que tem muitas informações, a gente recorreu ao tempo histórico, a 2000 anos antes de Cristo, né? E também isso não ajuda a justificar o que está acontecendo atualmente em Israel e Palestina, embora também contribua. E outro motivo também é porque eu não sou especialmente um especialista na questão da Palestina, em que pese eu ter livros e ler sobre o assunto, e posso sugerir um monte de bibliografia aqui para a professora Franciele depois passar para vocês, se vocês quiserem ler. Não é? E também porque a gente não tem muito tempo. Eu vou falar com vocês, talvez eu choque um pouco vocês, porque eu, enquanto historiador, nós trabalhamos com fatos e nós descrevemos a realidade como de fato ela é.
e não tentamos justificar as coisas por questões que não são. Então, pode ser um pouco cruel, pode ser um pouco difícil, mas eu tratarei as coisas pelo seu nome. Eu costumo dizer para os meus amigos, quando eu faço palestra, se esse aqui é um livro, né, a gente chama de livro. Se isso aqui é uma cuia de chimarrão e uma bomba, a gente chama de cuia de chimarrão e bomba, não tem outro nome. Então, eu vou chamar as coisas pelo nome, tá bom? Eu vou destoar muito da grande mídia, né, de toda a mídia brasileira, eu vou destoar bastante, porque o que eles mais fazem no Brasil é mentir para o povo brasileiro. Aí podemos entrar os motivos pelos quais eles mentem para o povo brasileiro já há muito tempo. Então, as fake news, como dizem, elas não são de hoje. Apenas hoje a mentira se propaga com mais rapidez na internet e via WhatsApp. Tá? Então, o que está acontecendo hoje na região da Palestina, e não é só eu que estou dizendo, enquanto estudioso de geopolítica e relações internacionais, que eu adoro e estudei um tempo, né, para diplomacia, para o concurso das relações internacionais. São pesquisadores, são líderes, rabinos, inclusive judeus, sérios, e tem também muitos judeus e jornalistas sérios chamando pelo nome. O que está acontecendo hoje na Palestina é uma limpeza étnica. O que está acontecendo na Palestina hoje é um genocídio. O que está acontecendo na Palestina hoje é terrorismo de Estado, como, aliás, sempre o Estado de Israel fez. O Estado de Israel, e aqui não estou falando do povo judeu, estou falando do Estado de Israel e também da elite econômica e política que governa Israel. Israel é um Estado terrorista, é um Estado assassino. Israel é um Estado genocida. Então, dito isso, nós temos que falar as coisas pelo nome e iniciarei. Há sempre um recurso retórico de sustentar o Estado de Israel, que foi criado em 1948 pela ONU, mas já vem, na verdade, a cogitação de criar um Estado de Israel nessa região depois da Primeira Guerra Mundial. Aliás, um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, mas se consolida em 1948. Antes de 1948, meus queridos e minhas queridas, podem pesquisar isso. O que eu estou falando aqui, vocês podem pesquisar em qualquer local, tá? E podem depois certificar se de fato eu estou falando a verdade para vocês. Os povos que viviam nessa região na Palestina, cristãos, judeus, muçulmanos, sempre viveram pacificamente. Nunca teve problema nenhum entre judeus e muçulmanos antes de 1948. Os judeus foram perseguidos historicamente, sofreram genocídio, é evidente que sofreram genocídio. Olha só a Segunda Guerra Mundial e o que, né, os campos de concentração que os nazistas fizeram com os judeus. Inclusive, os russos também contribuíram para o extermínio dos judeus ao longo do tempo. Mas nunca foram os muçulmanos. A perseguição que se deu aos judeus durante boa parte da Idade Média e da Idade Moderna se deu pelos cristãos e não pelos muçulmanos. Há uma reivindicação por parte dos judeus de que aquela terra, que hoje é a Palestina, vocês têm um mapa na cabeça, se vocês não tiverem, eu posso colocar aqui na cabeça para vocês, posso colocar depois o mapa. Essa região da Palestina, que envolve Jordânia, Cisjordânia, a faixa de Gaza, o Estado de Israel hoje, que vem até, basicamente, a Península do Sinai, é reivindicado pelos judeus de que havia, no passado, um Estado de Israel nessa região. E aqui eu desafio, como eu sempre fiz, professora Franciele, estudante, todas as falas
que eu fiz sobre essa temática, eu desafio qualquer um e qualquer uma buscar qualquer registro histórico, qualquer pesquisa arqueológica e prove que houve um Estado de Israel unificado há mais de 2000 anos atrás nessa região. Nunca houve um Estado de Israel nessa região. Eu vou repetir, nunca houve um Estado de Israel nessa região. Vocês podem pesquisar, vocês podem buscar fontes históricas, bibliografias e fontes arqueológicas. Não vão encontrar, porque nunca houve. Mesmo que houvesse, mas nunca houve esse Estado de Israel, há mais de 2000 anos atrás, nessa região, mesmo que houvesse, nada justifica o que está acontecendo, porque são mais de 2000 anos atrás que vivem os povos palestinos aí. O que está acontecendo na faixa de Gaza hoje, na Palestina propriamente dita, é muito similar que numa reunião de uma organização internacional que é a ONU, que é uma instituição apodrecida, um grupo de líderes de países imperialistas decidissem colocar e criar um Estado, um país aqui dentro do nosso país. Imaginamos, professora Francesca, a faixa de Gaza é muito pequena, tem 6 8 quilômetros de largura e 41 quilômetros de comprimento. É pequeníssima, pequeníssima. Tem 2 milhões e 500 mil habitantes. Mesma coisa que pegarmos, vocês aceitariam os seus pais vivendo em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, e de um dia para o outro decidem criar um Estado e trazer pessoas de outra região, expulsar os seus pais, os seus avós de suas casas, que vivem há mais de 2000 anos nesse local. É isso que está acontecendo com os palestinos. Os palestinos vivem num campo de concentração. Os palestinos são controlados por tem 7 saídas. É a maior prisão de céu aberto que a humanidade já conheceu. Não sou eu que estou dizendo, quem disse foi Nelson Mandela, o líder sul-africano do fim do apartheid na África do Sul. Ele disse que o que estava acontecendo na faixa de Gaza era um apartheid explícito muito pior do que acontecia na África do Sul. E o Nelson Mandela entende muito bem do apartheid, até porque ele lutou a vida toda contra o apartheid e ficou 27 anos na prisão, lutando contra o apartheid e contra o racismo na África do Sul. Se o Nelson Mandela diz que há um apartheid pior do que na África do Sul, na Palestina, quem sou eu para dizer? Tem 7 saídas na faixa de Gaza hoje que são controlados pelos judeus. Não sei se você sabia. Não entra um copo d'água na Palestina, na faixa de Gaza, se o Estado de Israel não permitir. E só entra exatamente para suprir as necessidades básicas daquele povo. Existem mais de 50% dos palestinos têm menos de 18 anos, porque todos o Estado de Israel, a maioria do Estado de Israel já matou. Não tem ninguém, nenhuma família na faixa de Gaza hoje, ou na Palestina como um todo, na Cisjordânia também, que não teve gente morta ou presa ou continua presa pelo Estado de Israel. Alguém diz, tá, e o Hamas? Eu não estou aqui justificando as ações de Israel e as ações de Hamas. Mas não haveria Hamas se não houvesse, desde 1940,
um extermínio, genocídio cotidiano contra os palestinos. Não havia Hamas em 1956, quando Israel tomou o Canal de Suez. Não havia Hamas na década de 50, 70, 80, quando Israel continuou massacrando, exterminando e fazendo uma limpeza étnica contra o povo palestino. Não tem outra saída para o povo palestino. Eu vou mostrar o mapa depois de vocês, como é que seria essa divisão pela ONU e o que hoje está sob o controle de Israel. Israel já tomou mais de 80% do território palestino que deveria existir. Ah, mas o Hamas não reconhece o Estado de Israel. Sim, mas o Fatah e o Exército para a Libertação da Palestina optaram em não fazer conflito aberto com Israel depois de 1948. Vocês podem procurar um dos principais líderes, né, do povo palestino, que acabou, né, falecendo há uns anos atrás, que foi, eu já lembro o nome dele aqui, tá? Que fez o acordo com Ariel Sharon, o líder na época, o primeiro-ministro de Israel. Eles optaram em dialogar com o Estado de Israel para o Estado de Israel reconhecer o Estado palestino. E o Estado de Israel nunca reconheceu o Estado palestino, mesmo que não havia Hezbollah, mesmo que não havia Hamas. Palestina tentou de todas as formas, diálogo, via pacífica, pela ONU, nenhuma resolução da ONU Israel respeitou. Eu vou repetir, nenhuma resolução da ONU Israel respeitou. Até hoje. Quando eu falo que nunca houve um Estado de Israel nessa região, é porque nunca houve. Essa é a reivindicação do Estado de Israel. Pasme, essa região sempre foi uma região que viveu múltiplos povos, essa região da Palestina. E ela foi dominada também por múltiplos impérios ao longo da história da humanidade. Professores de história já explicaram para vocês, e vocês podem recorrer aos livros de história e as pesquisas para ver se eu estou mentindo. Essa região, por exemplo, foi dominada pelos babilônicos, pelos persas, pelos assírios, pelos romanos, né? E é a diáspora, e sempre, claro, quando um povo, né, quando um império ocupa outro povo, sempre há várias formas de você controlar. Ou você faz um processo de assimilação cultural, por várias formas, ou você expulsa os líderes, porque a diáspora, na nossa cabeça, na diáspora, é que todo o povo judeu foi expulso da região da Palestina, nas diásporas que houve. Não, as diásporas que houve, depois eu passo as biografias para o professor Francelli, foi apenas os líderes políticos, religiosos e militares que davam sentido de unidade territorial. Uma pequena parcela que foram expulsas dessa região do povo judeu. Nas diásporas que houve, a grande maioria continuou vivendo ali na região da Palestina. Então, sempre o povo judeu continuou vivendo ali na Palestina, junto com outros povos. Tá? Houve, no ano 638, uma diáspora nessa região que uma parcela pequena de uma elite foi viver no Cáucaso hoje. Eu vou contar essa história porque ela quase não é falada. Existe, claro, ainda muitas pesquisas a fazerem, né, sobre isso, mas tem uma pesquisa de uma geneticista que foi publicada em 2013. Eu gostaria que vocês acessassem essa pesquisa. Eu posso mandar o link depois da pesquisa, do artigo, para a professora Francelli, de uma geneticista que fez
um estudo com mais de 1.200 judeus, né, europeus. Chegou-se à conclusão que 92% dessa pesquisa genética com os judeus europeus, 92%, não são judeus provenientes da Palestina, são judeus provenientes do Cáucaso. Cáucaso é uma região que fica dominada pela Rússia, ali entre Rússia e Turquia, próxima à Geórgia, nessa região, Cáucaso. Foi um grupo de judeus que dominaram essa região, um grupo de judeus que dominaram e fizeram com que um determinado povo se convertesse ao judaísmo. E depois eles migraram para a Rússia e para o leste europeu. Não por acaso que no genocídio e no massacre que os nazistas fizeram aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, eram judeus exatamente do leste europeu, que estavam na Europa. Então, esse movimento sionista de reivindicar a Palestina como seu Estado, na verdade, como se eles já vivessem ali, na verdade, não é o que as pesquisas estão apontando hoje, inclusive pesquisas genéticas. É muito provável que os judeus que viviam na região da Palestina há mais de 2.000 anos atrás eram os mesmos grupos étnicos palestinos hoje. Eu vou repetir. Pelas pesquisas arqueológicas e pelas pesquisas genéticas que estão sendo feitas, provavelmente os judeus da antiga Palestina são os palestinos de hoje. Esse movimento sionista, e agora eu quero falar, olha, o sionismo é diferente do que o semitismo. O movimento sionista é um movimento que surgiu no final do século XIX na Europa, de reivindicação desse território na Palestina hoje como sendo seu. Mas, como eu disse, os judeus europeus, as pesquisas indicam que não eram da Palestina, e sim do Cáucaso. Não é eu que estou dizendo, é uma pesquisa genética que está dizendo isso. Esse movimento sionista é um movimento de uma ideologia racista, de uma ideologia preconceituosa e de uma ideologia de limpeza étnica. O movimento sionista é a maior ideologia racista. E racista aqui não no sentido de cor de pele, né, como no Brasil. É a maior ideologia racista preconceituosa contemporânea. Começou no início do século XIX. Leomar, você está aqui criticando os judeus? Evidentemente que não. Os judeus foram perseguidos ao longo da história da humanidade pelos católicos. É só estudar a perseguição que os católicos infringiram aos judeus. Olha o que aconteceu com os judeus durante a Segunda Guerra Mundial no nazismo. Foi uma tragédia. Olha os campos de concentração que os alemães colocaram nos judeus. Nunca foi um conflito entre judeus e os muçulmanos. Aliás, o povo palestino hoje, o povo árabe, não é apenas judeus, tem cristãos e também muçulmanos nessa região. Então, houve uma reivindicação por esse Estado. Veja bem, mas no final do século XIX, agora dando um salto histórico, essa região da Palestina, a professora Franciele estudante, era dominado pelo Império Turco-Otomano. Vocês, do ensino médio, já estudaram, possivelmente, se não no ensino médio ainda, no ensino fundamental, a Primeira Guerra Mundial. O Império Turco-Otomano, ele foi um império que surgiu e se consolidou a partir de 1500. Né? Aliás, a tomada de Constantinopla pelo Império Turco-Otomano marca o fim da Idade Média para a Idade Moderna. Esse império vigorou por muito tempo. E essa região da Palestina hoje era dominada pelos
turcos otomanos, pelo Império Turco Otomano, até a Primeira Guerra Mundial. O Império Turco Otomano esfacelou-se depois da Primeira Guerra Mundial. Mas nessa região da Palestina, mesmo sob domínio do Império Turco Otomano, viviam cristãos, judeus e palestinos, sob o domínio do Império Turco Otomano. A Inglaterra, que lutou na Primeira Guerra Mundial, inclusive contra o Império Turco Otomano, ela prometeu, tanto aos muçulmanos quanto aos judeus, de que se eles ajudassem a expulsar o Império Turco Otomano dessa região, eles construiriam um Estado judaico e um Estado palestino para essa região. Só que a Inglaterra não avisou os palestinos que tinha prometido para os judeus, e não avisou os judeus que tinham prometido para os palestinos. Como sempre as potências imperialistas fazem. O imperialismo estadunidense, europeu, que querem dar uma de civilizados hoje, que querem dar um exemplo de democracia para nós, foram os estados mais genocidas da história da humanidade. Sempre a civilização, professora Franciele, professores e professoras que estão ouvindo, estudantes, sempre a dita civilização veio junto com a barbárie. Sempre. A barbárie e a civilização sempre caminharam de mãos dadas. Acontece que nessa região da Palestina, no final da Primeira Guerra Mundial, o Império Turco Otomano deixou de existir. Deixou de existir. Os judeus sionistas europeus reivindicam o Estado para si. Mas também há cartas entre líderes palestinos com os ingleses sobre o Estado palestino também. Aí começa um movimento de imigração em direção à Palestina de judeus europeus, já depois da Primeira Guerra Mundial. Mas se intensifica devido à perseguição que o nazismo implementa aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Muitos vão para lá. Acaba a Segunda Guerra Mundial, volta-se a discutir novamente o Estado de Israel. E a ONU, em 1948, cria o Estado de Israel, não, um território para Israel, mas era para constituir um Estado palestino e também um Estado de Israel. Só que você criar um Estado de Israel dentro de um território que vive pessoas há mais de 2.000 anos atrás, e precisa expulsar essas pessoas, precisa tirar, e quando eu falo expulsar, de fato, é expulsar na base da violência. Entrem na internet e pesquisam, por favor, os assentamentos palestinos. Mesmo a Cisjordânia, que é um território palestino, mais de 60% do território da Cisjordânia, Israel já roubou. O Estado de Israel já roubou. Se você pegar o mapa de 1948, o que era para ser Palestina e o que era para ser Israel, vocês vão ver que resta pouquíssima parte de verde pintada no mapa que ainda os palestinos vivem. Mas tudo ilhas isoladas controladas pelo Estado de Israel, que comete sistematicamente genocídio. Sistematicamente uma limpeza étnica. Eu tenho as imagens aqui, aliás, não só isso, professora Franciele. O Estado de Israel, ele é tão genocida, tão terrorista, é o Estado de Israel, tá? Não estou falando do povo judeu. E eu estou vendo agora na internet, novamente, discursos antissemitas, né? Inclusive alguns já tentando relativizar o Holocausto. Não, o Holocausto existiu contra o povo judeu. Isso é inegável, eu sou historiador, eu trabalho com dados históricos. Agora, o Holocausto que existiu contra o povo judeu,
E a perseguição que o povo judeu sofreu, principalmente durante a Idade Média e da Idade Moderna, pelos cristãos e pelo nazismo na Segunda Guerra Mundial, que é uma outra ideologia nefasta, trágica. E hoje, engraçado, né? O nazismo brasileiro apoia o Estado de Israel, sendo que o Estado de Israel sofreu o holocausto pelo nazismo. É um troço meio esquisito. É só no Brasil mesmo para a gente não entender mais o que está acontecendo. Não justifica o que eles estão fazendo com o povo palestino. Nunca houve problema de judeus e palestinos. Sempre viveram em harmonia, cada um fazendo a sua religiosidade, visitando os seus templos, durante toda a história da humanidade em que nós temos registro. A perseguição que os judeus sofreram foram dos cristãos, e não dos muçulmanos, né? E nem num conjunto de povos que viviam nessa região, que hoje a gente conhece como Palestina. Professora Francelli, eu vou finalizar logo, só que eu vou projetar aqui para vocês, se a professora me dá por gentileza, um tempo, eu vou projetar aqui um slide, tá? Quero ver se eu acho esse slide aqui, né? Eu vou projetar o slide. Me diz se vocês estão vendo o slide aqui. Estão vendo? Se puder responder no áudio, é melhor, porque eu não estou vendo vocês agora, nesse momento. Estão vendo o mapa? Sim, professor. Olha só. O primeiro mapa à esquerda, nós temos aqui, olha só, é de 1947. Tá? O segundo também é de 1947, depois da criação do Estado de Israel. Aqui está uma região, o que está de verde deveria pertencer ao Estado palestino. Criar um Estado palestino, que Israel nunca deixou ser criado o Estado palestino. E a parte branca seria o Estado de Israel. Olha o que foi acontecendo ao longo do tempo. Não existe mais Palestina. Israel vai roubar todo o território palestino. Vai deixar o povo palestino sem território. Olha como é que está a situação atual. Olha a faixa de Gaza nesse último mapa, esse cantinho lá bem pequenininho. Olha o que virou o território. Olha a parte norte ali, que é a Cisjordânia. Grande parte da Cisjordânia já é controlada pelo Estado de Israel. O que está acontecendo agora é um extermínio. Quando você se elimina a criança, a mulher, você está eliminando a capacidade reprodutiva de uma população. É parte sistemática do extermínio, do experimento de extermínio. A Palestina tem hoje em torno de 2.200.000 pessoas. Tem mais de 50 mulheres grávidas que não têm hoje aonde dar à luz aos seus filhos recém-nascidos. Isso a imprensa não mostra. Há uma destruição de escolas, hospitais, igrejas, mesquitas, sistematicamente. Destruição de residências, de tempos em tempos. Tem como propósito impedir a vida normal desse território. Fazem 18 anos, desde 2005, que há um bloqueio por parte do Estado de Israel nessa região. E é o 6º massacre que Israel implementa desde 2005. É o 6º massacre de 2005 para cá. Não estou nem contando os massacres, que tem dezenas de massacres de 1948 para cá. Esse é o mais grave de todos. A faixa de Gaza sofre uma agressão a todo momento na sua rede hospitalar, rede de energia, saneamento básico, tudo foi destruído. Depósito de medicamentos. Nós estamos diante de um extermínio, de um genocídio. Olha o que disse a relatora especial dos direitos humanos da ONU. Olha o que ela disse. Isso há um tempo atrás, acho mais de um ano atrás. Que Gaza, olha só, que
Gaza, mas principalmente Cisjordânia, é a maior prisão de céu aberto que existe na contemporaneidade. Não há outra maneira, segundo ela, de definir o regime que Israel impôs aos palestinos, que é um apartheid por padrão. Não sou eu que estou dizendo, é o relatório da ONU. E olha que a ONU não ouviu nenhum, se não merece crédito nosso, a não ser uma prisão de céu aberto. Olha o que ela diz. Até antes de ontem, nós tínhamos, olha só, nós tínhamos 4.880 crianças palestinas mortas. Esse número subiu, parece que está próximo de 11 mil pessoas hoje. Nós temos, mas enfim, esses dados são de 5 de novembro, de 5 de novembro, ou seja, antes de ontem. Não, hoje é 8. Nós temos hoje um total de mais de 9, quase 10 mil palestinos mortos. E desses, quase a metade são crianças. Vocês estão vendo as imagens, professora Franciele? Está passando aí? Professor, só está ainda o seu mapa aqui para nós, as imagens das crianças. Ah, agora sim. Gente, se isso aqui não é um genocídio que o Estado de Israel está fazendo, se isso aqui não é limpeza étnica, se isso aqui não é um Estado terrorista, o que podemos chamar? Olha o muro que o Estado de Israel construiu para dividir, fazer o apartheid na Palestina. Tá? Essa aqui é a mesquita, é um templo sagrado que Israel tomou conta dos muçulmanos. Eu vou parar a apresentação e interromper aqui, professora Franciele, para dar tempo de fazerem as perguntas, tá? Aqueles que tiverem. E desculpa, assim, o desabafo, de fato, porque não tem nada que está me tirando mais, está mais me irritando atualmente do que as mentiras que os veículos de comunicação estão implementando no povo brasileiro. Uma verdadeira lavagem cerebral, sem ter... Nós somos responsáveis, nós pesquisadores somos responsáveis pelo que falamos. A gente vai atrás, a gente lê, a gente estuda, a gente pesquisa. Não é assim. A gente faz... Desde o primeiro dia que a professora Franciele me convidou, eu estou sistematicamente estudando esse assunto. Tá? Então, e olha que eu já vim estudando a questão palestina já há muito tempo, que eu tenho amigos, né, que fazem pesquisas, professores das universidades também, que a gente tem uma rede de pesquisadores que trocamos informações. Mas é isso. Espero que eu tenha, de fato, impactado vocês com essa minha fala e com essas minhas imagens, porque era esse o objetivo. Obrigado. Professor, então, nós, aí, durante as nossas aulas, a gente sempre tem aí alguns questionamentos, né? Apesar de não ser a minha área, não é a área de história, a minha área é a disciplina de língua portuguesa, mas eu sempre fui muito curiosa, o professor sabe disso, né? O professor foi meu professor ali na minha terceira graduação, então, desde o momento aí que eu vi, ou melhor, que eu comecei a ler, a seguir aí algumas postagens suas, me despertou esse interesse. Eu trouxe até os alunos. Então, foi de grande valia todas essas explicações, né, todas essas elucidações, que, como o professor disse, a mídia tenta aí trazer de uma forma totalmente distorcida essa questão aí das crianças, dessa matança aí das crianças também. Eu não sabia desse número tão alto, né, de mais de 4.000 crianças aí sendo mortas. Até teve uma situação que os alunos trouxeram para nós ali de um vídeo, não sei, um vídeo que acabou passando de que eles colocaram várias crianças e passaram cortando, né, as gargantas. Então, foi uma situação bem, bem impactante.
Agora eu quero ver com os alunos. Vocês têm alguma dúvida, algum questionamento? Não? E professora Cristianella e a professora Simone, vocês têm aí algum questionamento para fazer ao professor? Ninguém? Eu acho que ele explicou muito certo. Um pouco duro. Aqui também eles não têm dúvida, prof. Franci. Ou não querem perguntar, né? Ah, eles querem perguntar? Eu acho que eles ficaram encabulados, né, prof. Simone? Gente, eu estou aqui à disposição, tá? Professora Cristianella, prazer em reencontrá-la, mesmo que virtualmente também. Temos um... Eu queria perguntar o motivo de que por que o Egito não abre a fronteira para a faixa de Gaza. Qual é seu nome? Gustavo. Gustavo, uma ótima pergunta, perfeito, tá? Veja bem, eu acho, Gustavo, que o Egito deveria sim abrir as fronteiras. Se vocês entrarem no mapa, vocês vão ver que tem uma entrada ali no sul da faixa de Gaza para o Egito, tá? Eu acho que o Egito sim deveria recepcionar todos os refugiados. Nós temos, só para nós termos uma ideia, tem mais de 5 milhões de refugiados palestinos no mundo todo. Só no Chile tem 500 mil de refugiados palestinos. Só para nós termos uma ideia da tragédia que o Estado de Israel está promovendo. Por que o Egito não abre as fronteiras, Gustavo? Eu acho que é um equívoco, mas não vou justificar, vou explicar os motivos pelos quais não abre fronteiras. Porque eles temem o que sempre o Estado de Israel fez, que foi expulsar os palestinos, pegar as suas terras, as suas casas, os palestinos saem dali, vão para o Egito e não retornam mais para a Palestina porque o Estado de Israel não deixa. Então, esse é o motivo pelo qual as autoridades egípcias estão justificando o porquê que eles não estão abrindo as suas fronteiras para receber os refugiados palestinos, porque, segundo eles, o Estado de Israel não vai deixar mais voltar os palestinos dos territórios que eles estão roubando já há décadas dos palestinos, como nunca deixaram até hoje. Não sei se eu respondi essa questão. Felizmente, eu estava... Aliás, foi uma das últimas informações e dados que eu fui buscar para a minha fala aqui, e a sua pergunta foi muito pertinente. Parabéns. Obrigada. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta referente, na sua opinião, como o Brasil está vendo assim, o nosso presidente, assim, a relação diplomática entre os países? Como o professor acha que o Brasil está vendo essa situação? Olha, nós temos que levar em consideração o cenário internacional e o cenário nacional. Primeiro, no cenário nacional, não existe nenhum país que se impõe diplomaticamente se não tiver condições materiais e bélicas para se impor. Portanto, o Brasil pode, como eu fiz uma entrevista no Paraná, que eu estive há uns 30 dias atrás, numa rádio, perguntar o papel do Brasil nesse conflito. Eu falei, é nulo, é nenhum, em que pese que esteja ainda, né, assumiu temporariamente o Conselho de Segurança da ONU, a presidência do Conselho, parece-me que semana passada para cá não é mais. Porque o Brasil fez uma das melhores resoluções para resolver esse conflito, mas todas foram vetadas pelos Estados Unidos. O Brasil não tem força, não tem condições de se impor, porque no Conselho de Segurança são 5 países, e qualquer um, e se 4 votar a favor e 1 votar contra, esse que votou contra tem poder de veto sobre os outros. Tá? E mesmo que tenha poder de veto, pode ter ação unilateral por parte de um deles, né? que é a Rússia, que é os Estados Unidos, que é a China, Inglaterra e França. Tá? Então, o Brasil, o que acontece? O Brasil está condenou o ataque de Hamas e não condenou as atrocidades, chamou o ataque de Hamas de terrorismo, mas não chamou de terrorismo o Estado de Israel.
qualquer país decente hoje faria o que a Colômbia fez, que é romper relações diplomáticas com o Estado de Israel. O Estado de Israel nunca permitiu que houvesse um Estado palestino. Só que aqui tem um problema, porque nos veículos de comunicação brasileiros e também nos grandes grupos econômicos brasileiros, quando eu falo dos grandes grupos econômicos, estou dizendo do grande capital financeiro, né, que hoje as grandes holdings internacionais, que estão todas conectadas, o capital financeiro, tem um poder gigantesco também de uma elite judaica. Então, os veículos de comunicação também têm uma relação muito estreita com as elites econômicas judaicas. Então, a elite econômica judaica tem muita força no mundo. Veja bem, então, o Brasil tem muito receio de possíveis retaliações por parte do Estado de Israel e também por parte dos Estados Unidos da América, principalmente dos Estados Unidos da América. Porque nós temos uma questão aqui no nível internacional. Veja bem, o Brasil é um país subalterno dos países centrais, principalmente dos Estados Unidos. Aqui existe uma relação de mando e obedecimento. As nossas elites se subalternizam em relação às elites dos países imperialistas. Isso é muito claro, está muito claro. Veja, por exemplo, a primeira viagem que o Lula fez internacional foi aonde? Foi visitar o Biden, né? E os Estados Unidos não têm aliados a nível internacional. Os Estados Unidos da América têm interesses. E acabou a história. Muda governo e sai governo. Lembra que eu falava para vocês? Gente, se o republicano e o democrata ganharem lá, gente, não muda nada para nós. A exploração vai continuar sobre nós. Então, sempre existe, né, um endeusamento e uma subalternização das nossas elites econômicas e políticas em relação aos Estados Unidos. Olha o que o Lula fez e olha o que o Bolsonaro fez, né, que foi mais ridículo, prestar continência para a bandeira americana e dizer I love you para o Trump. Olha só o que um babaca faz. Então, assim, aí demonstra a subalternidade. Israel, não. Os Estados Unidos têm poder sobre Israel? Tem. Mas Israel tem muito poder também sobre os Estados Unidos da América. Por quê? Porque tem, olha só, gente, tem em torno de 5 milhões de judeus que moram nos Estados Unidos e eles controlam frações importantes da burguesia estadunidense, principalmente o capital financeiro. Aliás, o Netanyahu, o único líder político do mundo que se dirige na fala diretamente, vai ao Congresso americano discursar e dirige-se diretamente ao Congresso americano, o único líder do planeta nos Estados Unidos é o líder judaico. Então, eles têm um poder monstruoso nos Estados Unidos. Então, de certa forma, os Estados Unidos precisa ajudar o Estado de Israel, porque quanto mais instável essa região, mais eles conseguem roubar o petróleo. E, por outro lado, também, frações da elite americana e da elite judaica estão subordinados à elite judaica. Então, aqui não tem nada a ver com o povo judeu, gente. O povo judeu, o povo sério judeu, ele está criticando veementemente o que o Estado de Israel está fazendo. A minha crítica é ao Estado de Israel e não ao povo judaico. O povo judeu, né, mesmo dentro do Estado judeu, tem gente crítico contundente ao que o Israel está fazendo há muitos anos na Palestina. Tem rabinos, líderes judaicos condenando veementemente o que está acontecendo. Essa elite judaica sionista no mundo, preconceituosa, racista, né? Tanto é, olha só, olha aqui que o comandante do exército de Israel falou, olha, na Palestina não há seres humanos, os palestinos não são humanos, são animais. Não sou eu que disse, ele que disse há 2 semanas atrás. Os palestinos não são humanos, são animais. Já imaginou eu falar aqui para vocês? Olha, sei lá, determinado povo não é humano, são animais, nós temos que exterminá-los. Imagina alguém falar que os judeus são animais. É evidente que tem que ser repudiado se nós ouvirmos qualquer um falar em relação aos judeus. Isso. Mas por que nós temos que tolerar quando os líderes judaicos os líderes de Israel falam em relação aos palestinos? Por que o governo Lula demite o presidente da IBC, que fez um post condenando o Estado de Israel pelos ataques terroristas, mas não demite nenhum no seu governo quando condenam, olha só, quando elogiam os ataques terroristas de Israel? A 2 pesos, 2 medidas. Então, por mais esforço diplomático que haja,
E eu sei porque a diplomacia brasileira é uma diplomacia muito preparada. Eu estudei um tempo para o concurso de Relações Internacionais para o Itamaraty. Antes de passar no concurso aqui na Federal, eu estava estudando para o Itamaraty. A Escola Diplomática Brasileira, o Instituto Rio Branco, é uma escola, uma das melhores escolas, se não a melhor escola diplomática do mundo, Francesco. Só que ela só tem força e capacidade de diálogo, não tem condições de se impor no seu diálogo, porque não tem capacidade bélica, militar, força econômica para fazer isso. Esse é um grande problema dos países subalternos. Porque quando os países subalternos se esforçam do ponto de vista diplomático e não têm condições econômicas e começam a discursar, o Marx já dizia, né? A moral é impotência em ação. Eu vou repetir. A moral é impotência em ação. É assim, eu nunca achei que nós tivéssemos, eu diria assim, eu sou um crítico contundente da política econômica do PT, da política do PT, e sempre fui do Bolsonaro. Quem me conhece sabe disso, o tripé da política macroeconômica é a mesma. Mas eu pensei que dessa vez o governo brasileiro seria mais enfático em relação aos ataques terroristas. Mas, infelizmente, isso não resulta em nada, Franciele, porque, no fundo, o mundo e as relações internacionais são guiadas por quem tem mais condições econômicas. Eu vou repetir uma frase que o Putin disse quando ele invadiu a Ucrânia. E aqui não estou dizendo, gente, que é certo ou errado invadir a Ucrânia, e nem estou defendendo Rússia nem a Ucrânia. O Putin disse o seguinte: existem 200 países, um pouco mais, um pouco menos no planeta. Mas menos de 5 ou 6 são soberanos. O que é um país soberano? Um país não é apenas um país que tem uma ordem jurídica, que tem delimitações de fronteira. Um país soberano é um país que tem capacidade e condições de manter a sua soberania. O Brasil não tem. A Rússia tem. China tem. Estados Unidos tem. A Europa não. Não é por acaso que a Europa não condena o que o Estado de Israel está fazendo, porque a Europa virou um protetorado americano com a OTAN. E a Europa está demonstrando a fraqueza da Europa na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Há uma impotência por parte da Europa monstruosa, porque a Europa não existe do ponto de vista de força política global mais. E está acontecendo, meus queridos e minhas queridas, uma nova reconfiguração global na ordem geopolítica. A China se tornará a maior potência mundial. Os Estados Unidos é uma potência em decadência. Então, nós temos que olhar para o mundo e perceber que há uma reconfiguração no jogo geopolítico de interesse. Tanto é que há um conflito interimperialista entre esses países que, olha, nem a China condenou veementemente Israel. Quem condenou um pouco Israel nesses ataques foi a Rússia, mas muito pouco também. Para vocês terem uma ideia, que os países imperialistas, eles têm interesses. Poucos estão lixando para os direitos humanos. E o Brasil não tem força nenhuma porque não tem condições de se impor. Não tem condições econômicas, muito menos bélicas. Bom, eu servi o exército, não decola um avião daqui se os Estados Unidos desligar um botão. Não sai uma aeronave, não pousa uma aeronave, não sai um navio da costa e não chega um navio da costa se os Estados Unidos desligar um botão. As Forças Armadas brasileiras existirem hoje e não existirem é a mesma coisa, ela não cumpre finalidade nenhuma. Eu falo isso porque eu sou um estudioso do complexo industrial militar e dos militares no Brasil. Eu tenho um grupo de pesquisa no CNPq sobre os militares. Eu vou repetir, nós ter Forças Armadas ou não ter é a mesma coisa em relação à segurança externa, de uma possível agressão externa. Porque todo equipamento bélico, todo blindado, todo equipamento bélico é importado. E nenhuma potência fornece material bélico se não exigir alinhamento geoestratégico a nível internacional e a defesa dos seus interesses aqui no Brasil. As Forças Armadas no Brasil, de maneira geral, em que pese eu tenho amigos, não vou mencionar o nome, que também participam dos meus grupos de estudo, coronéis, né, capitães, oficiais, que têm essa noção, evidentemente, mas
as nossas Forças Armadas aqui não estão aqui para defender de uma possível agressão externa. As nossas Forças Armadas estão aqui para controlar e massacrar o nosso povo e defender os interesses externos aqui no Brasil. As nossas Forças Armadas estão aqui para fragilizar a nossa soberania e defender interesses alienígenas e não do povo brasileiro. Eu causo espanto quando eu falo isso. Causa espanto. E eu gostaria que vocês lessem sobre isso, sobre o complexo industrial militar e a dependência científica e tecnológica do Brasil e das Forças Armadas. Então, para responder, Franciele, nenhuma condição o Brasil tem. Infelizmente, né, professor? Então, são situações aí que nos deixam, assim, bem tristes, né, com esse cenário. Pessoal, vocês têm algum questionamento? Não? O pessoal do terceiro ano, tem mais alguma questão? Não? Então, professor, agradeço, tá? Sou grata aí pelo seu tempo, pela sua disposição, tá? E agradeço também aí pelas palavras, pelas dúvidas aí tiradas. E quando vir a Beltrão, por favor, tá? Nos chame aí para que venha até o colégio também e até mesmo a gente consiga conversar para dar um pouquinho mais sobre essa política, sobre esse Senado. Franciele, eu que agradeço muito, um abraço aos professores e às professoras do Colégio Reinaldo Saz, direção, coordenação pedagógica, muito obrigado pelo convite. Obrigado aos estudantes, eu fiquei muito feliz de vocês ouvir, né, um transeunte. Eu adoro encontrar transeuntes desavisados para me ouvir falar. Espero que vocês tenham muito sucesso, né, acadêmicos, espero que vocês busquem os sonhos de vocês, estudem sistematicamente, estudem, se esforcem, porque o conhecimento é fundamental, né, e sempre eu acho que tem que se posicionar. E eu estou a cada 2 meses aí em Francisco Beltrão, porque eu tenho a minha filha que mora aí com a então eu não consigo ficar mais que isso longe dela. Nós temos uma relação muito intensa, muito próxima, muito difícil ficar distante, mas eu vou a cada 2 meses. E para finalizar, aqui eu queria só propor o que eu acho que é a solução. A solução para a questão palestina, como foi proposta, que é criar 2 estados, Estado de Israel e Estado palestino, não existe mais essa solução. Isso aqui é abandono, não existe mais. A única solução que existe é exterminar o Estado judaico. Quando eu falo Estado judaico, não estou falando do povo judeu. Eliminar o Estado judaico, criar um Estado palestino laico, onde convive palestinos e judeus e cristãos, como sempre conviveram ali. Porque, não sei se vocês sabem, os palestinos não têm direito no Estado de Israel. Tá? Se um palestino que tem origem judaica, que vive em Israel, quiser casar com alguém fora de Israel, vai ter que sair. A mulher não pode vir até. Existe um apartheid jurídico, inclusive, em Israel. Esse negócio que o Estado de Israel é o único Estado nessa região democrática, uma bobagem completa. O Estado de Israel é um Estado teocrático. É uma bobagem completa. Então, só para nós termos uma ideia. Então, a solução seria acabar com o Estado de Israel, criar um Estado palestino. Mas eu acho que isso não vai acontecer, e o que vai acontecer é o Estado de Israel, de fato, roubar todos os territórios do povo palestino. Acho que teria que ter uma contraofensiva bélica, né, dos povos que defendem, dos países que defendem os palestinos contra o Estado de Israel. Porque, infelizmente, como diz Frantz Fanon, a única linguagem que um país colonizador e imperialista conhece é a linguagem da violência. E toda a violência é legítima contra um colonizador, contra um país imperialista, porque eles só fazem isso. É praticar violência sistemática contra os povos que eles dominam, como é o Estado de Israel contra os palestinos. Então, a única linguagem que o Estado genocida, terrorista e colonizador israelense conhece é a linguagem da violência. Portanto, é a única forma possível que os palestinos têm hoje de se contrapor a esse genocídio e essa limpeza étnica. Obrigado. Sucesso a todos. Obrigada, professor. Vamos... Agradeço, então, professor, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais, tchau.